Olá, paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida, para toda a sua família. Você está assistindo o programa Leitura Diária, um programa que é patrocinado pela Primeira Igreja Evangélica, Assembleia de Deus aqui em São Mateus, e é vinculado à nossa Escola Bíblica Dominical. Bom demais saber que você está conosco, melhor ainda é saber que foi Deus quem fez esse dia, e esse dia é maravilhoso, onde nós nos reunimos, eu aqui no estúdio da TV Luz, você aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver, acompanhando este programa e, quem sabe, de certa forma, interagindo conosco, porque eu leio aqui, você acompanha aí na sua revista ou na sua Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe e que seu final de semana esteja sendo um excelente final de semana. Nessa semana, querido, nós tivemos uma semana curta, né? Nós tivemos feriado aí prolongado, terça-feira é feriado de carnaval, segunda-feira acabou emendando o feriado, na quarta-feira também. E no programa Leitura Diária dessa semana, nós tivemos quinta, sexta e hoje. Mas domingo, amanhã, dia 22 de fevereiro, nós teremos aula normal aqui a partir das 9 horas. E aguardamos você, tá? Aguardamos você aqui para nos visitar e até mesmo se matricular nessa escola. Então, nessa semana, nós estamos estudando sobre o sexto mandamento. Não matarás. O que nós estudamos até agora? Nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, dizendo que somente Deus é o doador da vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Em cima desta reflexão, o que nós falamos também, né? Deus tem, esse sexto mandamento, ele tem um aspecto social e um aspecto espiritual. Onde é que está o aspecto espiritual do sexto mandamento? É exatamente nesse aspecto, que Deus é o único doador da vida, somente Ele pode tirá-lo. Você sabe o que acontece quando a pessoa entra numa área que pertence a Deus? Simplesmente uma profanação, uma transgressão de um mandamento. Então, quando você tira a vida de alguém, você está entrando no lugar que pertence a Deus. Somente Deus coloca o ponto final na vida de alguém, de uma pessoa. Então, quando você tira ou alguém tira a vida de uma outra pessoa, você nada mais, nada menos está entrando numa situação ou num lugar que pertence a Deus, ok? E o aspecto social? O aspecto social é que tem aquela questão da interpretação literal do não matarás, que quando você tira a vida de alguém, um aspecto físico, que a pessoa morre, que a pessoa é enterrada, aquela coisa toda da nossa cultura, existe um impacto social nisso daí. Você interrompe o ciclo da vida, você interrompe eternamente a posteridade daquele indivíduo, ok? Mas tem a questão social também, quando você agride uma pessoa, ofende, quando você denigre a imagem de alguém, e aí você está também, pela interpretação da Bíblia, e nós temos aqui uma referência para dizer isso, que o Senhor ele vai muito mais além do que a interpretação literal do não matarás. Por que muito mais além? Porque as pessoas podem muito bem, bater no peito, dizer, deste pecado eu nunca morro. Por que você nunca morre desse pecado? Porque você não vai tirar a vida de alguém? Você é incapaz, né? Tem até a expressão, eu não mato nenhuma mosca, eu vou matar alguém, vou matar um animal. As pessoas não tiram a vida de ninguém. Aí a pessoa pode bater no peito e dizer, não, eu nunca vou morrer desse mal. Dessa condenação eu não sofro. Mas quando vejo Jesus Cristo dizendo, olha, você pode matar agredindo, encolerizando-se, né? O que é encolerizando? Você
cair em cólera, ira, raiva, você, neste momento de cólera, de raiva, de ira, você pode ofender, você pode agredir com palavras, com gestos, atos, atitudes, até mesmo pensamento, né? Você pode agredir e aí você acaba matando a pessoa, mesmo a pessoa estando viva no estado físico, mas você agride e denigre a imagem da pessoa. Também, à luz da palavra de Deus, é uma transgressão a esse sexto mandamento. Ok? Isso daí, ele foi abordado no programa de ontem, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. O Senhor Jesus condenou o assassinato e o ódio, né? Quando você vê lá, Mateus capítulo 5, versículo 21 e os versículos 21 e 22. Ok? Agora, abra a sua... Isso que nós estudamos até ontem. Nós não falamos aqui do programa de segunda, terça, nem quarta. Vamos deixar para falar isso no programa, na escola dominical amanhã. Tá? Você vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida deve ser protegida porque o homem é a imagem de Deus. A pena para o homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Isso aí está lá em Números, capítulo 35, a partir do versículo 22, né? Aquele homicídio culposo. O Senhor foi claro em dizer que esta pessoa não recebe a mesma punição do que o crime doloso, aquele que há intenção de matar, né? Até mesmo a interpretação da lei humana é parecida com isso, né? Quando a pessoa tem uma intenção de matar, é um agravante na hora do julgamento. Quando a pessoa não tem uma intenção de matar, ele é julgado também, mas tem um atenuante ao seu favor para a sua absolvição, né? A condenação, ele vai ser condenado também, porém a condenação é muito mais branda comparada, né, à condenação do crime ou homicídio doloso. E isso está registrado lá em Números capítulo, a partir do versículo 16, você vai ver a Bíblia, o próprio Jesus Cristo, Deus, né, por intermédio, quando ele revela o decálogo, ou entrega o decálogo para Moisés, ele deixa bem claro isso. A pessoa que comete um crime de forma intencional, esta pessoa vai pagar com a sua própria vida. Este era o fundamento do decálogo, olho por olho, dente por dente. Hoje, a pessoa que mata outro por vingança é também réu de juízo. Segundo a nossa lei aqui, segundo a nossa lei, pelo menos aqui no Brasil, em alguns países talvez não, mas naquela época lá de Moisés, as pessoas que matavam, pagavam com a sua própria vida. O seu ente querido, o ente querido daquele que morreu, ele sai ao encalço daquele que o matou, o causador, o criminoso, o assassino, até o encontrar. Pode demorar anos, décadas. O dia que ele encontrasse, ele poderia executar o seu direito de vingador do sangue daquele que foi derramado. Ok? Mas hoje, aqui no Brasil, por exemplo, é dessa forma? Às vezes as pessoas fazem aí, eu já ouvi situações, até aqui no Espírito Santo mesmo, camarada que foi executado lá por moradores porque agrediu, parece uma criança, uma adolescente, isso foi o ano passado, né? Foi executado, até filmaram a execução do camarada lá. Mataram, a paulada, enforcado, não sei o quê. Mas isso daí é condenado pela nossa justiça, a nossa justiça aqui na terra. E o próprio Jesus Cristo, isso tem a anuência do próprio Deus, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, uma pessoa que tira a vida de outra, à luz da justiça, ela não paga com a própria vida. À luz de Jesus Cristo, à luz da Bíblia também, não paga com a própria vida. Porque um erro não encobre o outro. Somente quem tem o direito de tirar a vida de alguém, só Deus. Então, mesmo que a pessoa seja culpada de um assassinato, de assassinatos, o poder sobre a vida, o término da vida deste criminoso, pertence a Deus. Ok? Então, lá em João, capítulo 10, versículo 10, João, capítulo 10, versículo 10, vai falar do valor da vida, né? Quem é que traz a vida? E para quem veio a vida?
Versículo 10 do capítulo 10. O ladrão vem se não matar, se não roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavra do próprio Jesus Cristo, dizendo sobre a parábola do bom pastor, né? Ele ensinando a parábola, falou da parábola do bom pastor, e aí ele começa a explicar que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, etc. Você pode ler lá a partir do capítulo 10, a partir do versículo 1. Ok? Então, quando você encontra com Jesus Cristo, vida em abundância, vida próspera, essa abundância de vida não é que você vai viver eternamente. Embora a essência de Deus na nossa vida, ela permanece. Queremos viver o máximo, mas a abundância de vida é ser abundante na vida espiritual, ser abundante na vida emocional, ser abundante na vida física, ser abundante na vida social, enfim, a vida toda a sua vida você vive de forma abundante. Se você está em Cristo, se Deus é o regente da sua vida. Agora, se você é o dono da sua vida e não abre mão disso, você quer governar a sua vida, você quer fazer o que você quiser, você quer tomar as suas decisões, aí esta palavra não se aplica a esta situação. Porque ele veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância, mas essa vida é quando nós a entregamos, o governo dela, a Jesus Cristo. Ok? Os 3 objetivos da nossa lição que nós vamos estudar amanhã. Melhor, tem um objetivo geral e os 4 objetivos específicos. O geral é apresentar o 6º mandamento, ressaltando o propósito de Deus pela proteção da vida. Nessa primeira fala nossa no início do programa de hoje, nós já falamos aqui, né? Só Deus pode doar a vida, portanto só Ele pode tirá-la, né? O Senhor condena o assassinato e o ódio, quando Ele fala que não só tirar a vida física é pecado, mas ter ódio de alguém, agredi-lo de forma, em palavras, em gestos, atitude, né? Ofender as pessoas, isso também é reflexo do ódio, da cólera que pode estar dominando o seu estado de espírito. E também falando da essência da vida, porque Deus, Ele veio por intermédio de Jesus Cristo para nos dar a vida e a vida com abundância. O primeiro objetivo específico diz o seguinte: tratar a abrangência e o objetivo do 6º mandamento, até onde o objetivo do 6º mandamento vai, nós já falamos aqui. Será que vai só até o fato de nós resguardar a vida física ou não matar alguém? Será que é só até aí, de forma física, eliminar a vida de alguém? Né? Já falamos sobre isso. O segundo objetivo específico, ressaltar a importância da vida para Deus. Deus dá a importância, o ato de Jesus Cristo ter vindo a essa terra para morrer em nosso favor, foi exatamente para restabelecer-nos a oportunidade para cada um ser humano, aquele que se decidia, claro, a oportunidade de ter a vida eterna. Porque antes disso, queridos, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Nós não tínhamos condições de vivermos por nossas próprias forças. Mas Jesus veio para estabelecer a comunicação por intermédio do seu sangue, a comunicação entre Deus e o homem. Terceiro objetivo, apresentar o significado jurídico do homicídio. Nós falamos um pouquinho isso na quinta-feira, se não me falha a memória, nós vamos ler aqui um pouquinho também, e descrever a punição do homicídio, do homicida. Vamos ler aqui, vamos saltar aqui um pouquinho a respeito do um tópico, a importância, né? A importância de tudo isso que nós falamos aqui. A importância da vida. Vamos ler, vamos comentar um pouco. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Gênesis capítulo 9, versículo 6.
Somente Deus, que criou o homem, à sua imagem, tem o direito de pôr fim à vida humana. 3 grandes personagens da Bíblia pediram a morte. Você sabe quais são? O primeiro é Moisés. O segundo é Elias. E o terceiro foi Jonas. Aí eu pergunto para você, o estado de espírito dessas pessoas era de fato desejar a morte. Não tinha nenhuma condição para eles, à vista deles, seguir mais com aquela vida. Então eles pedem a morte. Moisés pediu a morte e lhe foi concedida? Ele morreu? Não. Moisés é considerado até hoje o maior líder da igreja ou do povo de Israel. Aquilo que ele deixou ensinado, que está registrado no Pentateuco, né, tudo aquilo que está registrado lá é válido até hoje para aplicação até mesmo da nossa vida pessoal. Elias, o maior profeta pisado nessa terra antes de Jesus Cristo. E ele não viu a morte, pediu a morte, mas não morreu. Pediu para ser morto, mas foi arrebatado com vida. E Jonas pediu a morte também. Mas sabe o que aconteceu? Deus não deu a morte. Ele foi pregar numa cidade de uma nação pagã e toda aquela cidade se converteu. Então, talvez, eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer, talvez você pode pedir a morte, desejar a morte, por qualquer situação que possa estar te acontecendo. Eu venho aqui para te dizer que a visão que você tem da sua vida, da sua situação, ela é limitada. Da mesma forma que eu tenho a minha visão limitada. Mas o Deus a quem nós servimos, a visão dele é ilimitada. Você não consegue visualizar além dessa dificuldade, seja ela dificuldade física, seja uma dificuldade emocional, psicológica, espiritual. Você não consegue te ver ou se ver transpondo essa dificuldade. Mas ao Deus que nós servimos, ele vê além disso. E do outro lado dessa dificuldade, ele vê você deixando um legado, uma herança eterna para a sua família, para os seus filhos, para os seus entes queridos. Da mesma forma que Moisés deixou, da mesma forma que Elias deixou e da mesma forma que Jonas deixou. Tá certo? Então não cabe a nós determinar o momento da nossa morte ou o final da nossa vida. Não matar. A proibição do 6º mandamento é não assassinar. O verbo hebraico hatsash, matar, assassinar, destruir, aparece 47 vezes no Antigo Testamento, em sua maior parte nos textos legais. A primeira ocorrência é nos 10 mandamentos. A tradução mais precisa das palavras lo e titchar seria não assassinarás ou não cometerás assassinatos, pois não matarás é uma expressão genérica. O dispositivo mosaico proíbe o homicídio premeditado, o assassinato violento de um inimigo pessoal. O termo refere-se também ao homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Etimologia da palavra. São raros os termos correspondentes ao verbo hatsash nas línguas cognatas. Só no norte da Arábia foi encontrado o verbo radar, quebrar em pedaço, estilhaçar. O termo hatsash não é usado na guerra, nem na administração da justiça e não aparece num contexto judicial e militar. Parece haver uma única ocorrência em que ele é aplicado à pena de morte, mas estudos mostram
que originalmente a ideia do verbo era de vingança de sangue. Procedimento jurídico. Significado de homicídio. O homicídio é o maior crime que um ser humano pode cometer. A proibição do assassinato, apesar de constar dos códigos de leis anteriores ao sistema mosaico, já havia sido estabelecido pelo próprio Criador, desde o limiar da raça humana. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aquilo que nós falamos no início do programa é extrapolar o limite de competência, né? É uma expressão que a gente utiliza muito. Extrapolar o limite de competência. Você matar alguém é você entrar numa área que pertence a Deus. Só Ele pode tirar. Ok? Homicídio doloso, nós falamos aqui durante todos os programas da semana. É aqueles homicídios cometidos por intenção, né? Nós lemos, você pode ler lá em Números capítulo 35, a partir do versículo 16, você vai ver lá o homicídio cometido por ferro, pedra, utilizando ferro, pedra e madeira, até mesmo o homicídio, quando a pessoa comete utilizando a mão mesmo, empurrando a pessoa de um penhasco, um despenhadeiro, para que a pessoa venha ao óbito, quando isso é intencional, esta pessoa que comete o homicídio, à luz da lei mosaica, ela é também condenada a pagar com a própria vida com o vingador, aquela pessoa da família do morto que sai ao encalço até encontrar. E essa pessoa passa a vida toda correndo, fugindo dessa pessoa. Aí o homicídio culposo é aquele que não há intenção, tem uma saída para essa pessoa. Ele precisa se refugiar numa das cidades de refúgio até provar que o homicídio fora acidental. A outra maneira de escapar das mãos do vingador do sangue era agarrar-se à ponta do altar. Esses dois recursos equivalem ao habeas corpus concedido atualmente. Ok? Em Hebreus é dito que o sangue da aspersão de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Isso porque o sangue de Jesus Cristo clama por misericórdia, mas o sangue de Abel clama por vingança. Queridos, a nossa lição ela é muito rica em aprendizado. Eu quero te convidar mais uma vez, da mesma forma que nós fizemos no início do programa, ou até mesmo em todos os programas que a gente está aqui, participe da nossa Escola Bíblica Dominical. Amanhã, a partir das 9 horas. Nós podemos abranger mais a discussão, mais esses comentários, tá certo? Nosso tempo já acabou, feche seus olhos e ore conosco. Soberano Deus, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela Tua Palavra, graças te damos por essa oportunidade de ter estudado a Tua Palavra. Ó Espírito Santo, nos ensine, aplique-a aos nossos corações, pela Tua infinita misericórdia. Dê-nos um final de semana abençoado, no nome santo de Jesus, o Teu Filho, esse que vive e reina para todo sempre. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho, e eu marco mais uma vez o encontro com você amanhã, na nossa Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas. Para você, um excelente final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser.